Eu voltei por aqueles que não puderam. Fala, meu amigo do YouTube, tudo belezinha? Aqui é o Alésios e seja muito bem-vindo ao Universo Lúdico. Galera, eu fiz uma enquete na aba de comunidade daqui do canal sobre qual vídeo de história explicada vocês gostariam primeiro. Venceu a Kaisa, mas pode ficar sossegado que a Nami também vai ganhar o vídeo dela muito brevemente, tá? Então bora finalmente entender... Quando criança eu tinha medo de tudo que vivia na escuridão. Como eu era boba. Agora, ela é o meu lar. História explicada da Kaisa, a filha do vazio. Então já deixa o seu like asmático, sem fôlego, precisando de bombinha de asma e bora! Hoje, poucos cidadãos shurimanes poderiam acreditar, mas a Kaisa teve suas origens iguais a de qualquer outra pessoa normal. Ela era filha de um casal muito trabalhador que via nas dunas do deserto de Shurima um lar. E assim, ela cresceu como uma menina comum, sem nada muito espetacular. Durante o dia, brincava com seus amigos na aldeia que morava, e à noite sonhava com o futuro e o seu lugar no mundo. Mal sabia a Kaisa que o destino seria sórdido, e que o seu lugar no mundo não era exatamente no mundo que ela sonhava. Lembro do cheiro da minha casa. Eram tempos estranhos em Shurima. Um certo profeta foi abençoado com poderes misteriosos do vazio, e suas mensagens aos poucos começaram a se espalhar e a ganhar força. Eu te perdoo, Malzahar, mas não esqueço. Muitos homens e mulheres se sacrificaram por vontade própria diante do poder desconhecido do vazio, talvez muito por serem influenciados por esse profeta, mas algumas famílias ofereciam animais como forma de oferenda para as criaturas quitinosas, esperando que assim fossem poupados da morte de repente. Enquanto isso, já se sentia alguns tremores de terra vindo dos rochedos de Shurima, como se alguma coisa muito grande tivesse despertando, até que um dia despertou. Eu era só uma criança. E ninguém veio me salvar. Quando tinha 10 anos, a Kaisa e os seus amigos se depararam com um curral repleto de cabras que estavam esperando para serem sacrificadas em nome dos poderes das profundezas. As crianças se sensibilizaram com aqueles animais que seriam mortos, então a Kaisa sacou uma faca que ela ganhou de presente do pai dela, um experiente explorador, e cortou as amarras dos bichos. Eu me lembro do meu pai nos momentos mais estranhos. Para a inocência das crianças, o que parecia um gesto de bondade desencadeou o maior horror de toda a Runeterra. Tem algo errado aqui. O chão começou a tremer, o céu foi tomado por luzes e uma imensa cratera se abriu no chão, engolindo imediatamente todo o vilarejo da Kaisa. Quando o cataclismo se encerrou, no lugar da aldeia que estava ali, não sobrou muita coisa além de mais uma ruína abandonada sob as areias, assim como qualquer outra ruína, porém com algumas colunas quitinosas e retorcidas na ponta. Mas nem tudo tinha terminado. Na verdade, era só o começo. Quando recuperou a consciência, já nas profundezas, um meio termo entre vazio e Runeterra, como se estivesse no limiar entre uma realidade e a outra, a Kaisa certamente se lembrou da mãe dela, que sempre implorava para ela ficar em casa, porque alguma coisa estranha estava acontecendo ao redor do vilarejo, depois da vinda do profeta, principalmente, mas infelizmente, permanecer em casa não iria salvar ninguém do vazio. A Kaisa sentiu um fiapo de esperança ao ouvir gritos e vozes de todas as pessoas no meio da destruição pedindo socorro. Poderia ser a mãe, os amigos ou qualquer um que precisasse de ajuda. Então ela começou a vagar, buscando encontrar alguém. Mas depois de 3 dias procurando, todas as vozes se silenciaram, só restando a Kaisa viva lá dentro, sozinha na escuridão. Acredite que você vai sobreviver, Kaisa. Assim você terá uma chance. Ela seguiu andando pelos destroços quando encontrou pêssegos, a sua fruta preferida. Infelizmente podres, talvez corrompidos pelo vazio, ou talvez tenha passado da validade, mas é o que tinha para ela comer e não morrer. Não é pêssego, mas serve. Logo a fome deu lugar ao medo, quando monstros rastejantes começaram a surgir da entrada de uma caverna iluminada com uma cor roxa pulsante. Além desses Voidlings, tinha uma outra criatura, maior que eles e do mesmo tamanho da Kaisa. A menina sacou a faca, pronta para se defender, e rapidamente a criatura jogou a Kaisa no chão. Durante a luta, a menina conseguiu cravar a lâmina no coração do monstro, e eles caíram juntos num grande abismo. Encontrei seu ponto fraco. A Kaisa
Kaisa sobreviveu à queda, mas o monstro não. Só que ela percebeu que uma parte da criatura tinha grudado na pele do braço dela. A menina usou a faca tentando se livrar dos resquícios daquele Voidling, mas parece que quanto mais ela tentava tirar aquilo do seu corpo, mais o vestígio crescia e ficava resistente, ao ponto de que a faca quebrou nas tentativas. Logo, mais criaturas estavam se aproximando, então no meio disso, ela usou aquela carapaça como um escudo e fugiu. A sobrevivência é um instinto que existe em todos nós. Depois disso, 10 longos anos se passaram e durante todo esse tempo, aquela parte do monstro que grudou na pele dela se espalhou totalmente pelo seu corpo, passando por um processo de transformação numa segunda pele e dando também habilidades sobre-humanas que a Kaisa não tinha antes. Foi assim que ela sobreviveu todo esse tempo nessas profundezas do vazio. Porém, essa segunda pele também se nutria da Kaisa, formando uma interação de simbiose entre os dois. Essa segunda pele me deu uma segunda chance. Não vou desperdiçá-la. E apesar das dificuldades físicas, mas também psicológicas, que a Kaisa sente não ser mais a única dona do seu corpo, a garota aceitou que ela e a criatura agora são uma só. As criaturas do vazio oferecem 1000 formas de morrer. E só uma de viver, se tornando uma delas. Então ela mudou não só fisicamente. Eu vivia cercada pelo nada, mas nunca estava sozinha. As lembranças podem ser a melhor companhia. A Kaisa deixou de ser só mais uma presa do vazio para se tornar o seu algoz, a filha rebelde que estudou tanto os poderes e características do vazio durante esses 10 anos, pela obrigação da sobrevivência mesmo, não por escolha, que ela se tornou a sua antítese, a cria do vazio que o vazio jamais gostaria de ter criado. Levante-se, persista e vá pra cima. Ela usa dos novos poderes para conter as outras crias do vazio, impedindo que elas saiam das profundezas e destruam não só Shurima, como toda Runeterra. E por mais que essa missão seja tão nobre e essencial, muitos dos cidadãos shurimanes têm medo da Kaisa não só pela nova forma monstruosa que ela tem, mas também porque acreditam que ela foi totalmente corrompida pelo vazio, assim como já aconteceu antes. Minha aparência pode te assustar, mas não se engane. Estou do seu lado e lutaremos até o fim. No quadrinho Ruptura, a gente vê que a Kaisa tá resgatando um viajante que caiu nas profundezas do vazio, e apesar dos esforços dela em salvar o homem, ele ainda enxerga ela como mais uma daqueles monstros. Então não importa quantas criaturas do vazio ela mate, a circunstância é vista pelos Shurimanes de forma deturpada pelo medo, e portanto eles nunca vão perceber que aquela garota esquisita não foi totalmente corrompida pelo vazio, e ainda por cima impediu mais um evento que transformaria Shurima em Ikatia. Faço o que eu mandar se quiserem sobreviver. Inclusive, hoje chamam a Kaisa de Kaisa, com um apóstrofe no nome, que remete ao idioma antigo Shurimane que eles usavam para definir as criaturas do vazio antigamente. Esse é o detalhe mais importante da história da Kaisa. Eles sabem da garota que sobreviveu ao vazio e voltou. Eles só não acreditam que ela ainda seja ela. Eles acham que ela se tornou uma filha do vazio, realmente, e agora precisa devorar todos eles, todos os Shurimanes, assim como o Kha'Zix, por exemplo, assim como a Rek'Sai, por exemplo, assim como tudo que o vazio toca, na real. Talvez um dia eles me aceitem. Por enquanto, eles precisam de mim. Mas nem todos os olhos veem um monstro nela. É isso o que a gente vê no conto A Garota que Voltou. A Kaisa estava protegendo uma aldeia em Shurima contra Voidlings. Esse lugar é bonito demais para ser dizimado pelo vazio. A maior parte do povo daquele vilarejo estava dormindo, era tarde da noite, então praticamente ninguém sabia o que estava acontecendo, além de uma pessoa, Illy. Era uma criança que, quando viu a Kaisa, tentou ajudar ela a enfrentar os monstros com a única flecha que ela tinha em mãos. A Illy não tinha mais do que 10 anos de idade, a mesma idade que a Kaisa tinha quando caiu no vazio e mudou a vida dela. E talvez, pela inocência, a Illy não teve medo nem preconceito da Kaisa. A primeira vez que voltei do vazio foi para me salvar. Agora é para salvar os outros. A criança fez com que a Kaisa, depois de muitos anos, sentisse um pouco de felicidade por finalmente encontrar alguém que não julgasse ela errado. As habilidades da Kaisa, como de projetar o capacete de pele viva na cabeça alterando a voz dela, ou a chuva ecatiana usada durante a luta, fizeram a menina ficar ainda mais impressionada e curiosa com tudo aquilo. A Kaisa esboçou até mesmo um tímido sorriso, coisa que ela não fazia há muito tempo.
Por um momento, elas conversam e a Kajsa alerta ele na esperança dela levar essa informação pra frente, de que não adianta as pessoas fazerem rituais ao luar ou oferendas de animais pro vazio não matar elas. O vazio quer se alimentar de qualquer coisa, e o que todos precisam fazer é deixar o vazio passando fome. O vazio não é exatamente um lugar. É uma força que busca consumir tudo que tem vida. Ao dizer isso, instintivamente, a pele simbionte pune a Kajsa, cravando as suas agulhas contra a pele interna dela. A pequena Illy pergunta se isso dói e a caçadora não mente. Dói sim. Sabe aquela sensação de formigamento na pele? Como se milhares de agulhas perfurassem seus poros e seu sangue latejasse por todas as veias? Isso é só uma coceirinha perto do que eu sinto. Logo em seguida, elas são surpreendidas pelo pai da Illy acompanhado de outros aldeões. Eles estavam procurando pela menina. Desesperados, quando viram a Illy ao lado de uma criatura do vazio, conversando com ela, ecoaram gritos de monstro, aberração e armas foram apontadas para Kajsa. Ela diz para Illy voltar para o pai dela, ficar em segurança e passar o recado de que todos devem se preparar para um evento estilo Ikatia, cedo ou tarde. A Illy se vai e a Kajsa tem uma sensação de que, ainda que a maior parte das pessoas que ela protege sejam ignorantes em relação a ela, é por pessoas como a Illy que vale a pena lutar essa guerra. O vazio tirou praticamente tudo da Kajsa, mas ela não vai deixar levar o que restou. Pessoas puras e momentos onde a humanidade e bondade superam o medo, trazendo a união entre todos. Perdoar é difícil, mas vale muito a pena. Mesmo com todos os esforços da Kajsa para impedir que o vazio se manifeste, ainda assim a situação pode sair do controle a qualquer momento. Então, para evitar uma desgraça, a Kajsa de vez em quando precisa agir de forma mais impositiva com os Shurimanes. É disso que se trata o conto Monstruosidade. Esse cheiro é inconfundível. O vazio. Tudo começa com a Kajsa arrastando à força para dentro das profundezas do vazio um Hetman, um importante líder de um povoado Shurimane. A Kajsa tá fazendo isso porque ela sabe que bem debaixo da aldeia, onde todos daquele povo mora, o vazio tá prestes a emergir e engolir o vilarejo inteiro. Então a melhor forma de convencer as pessoas a fugir é alertando o líder deles, levando ele para ver com seus próprios olhos o que tem abaixo dos pés deles. Enquanto carrega o homem, a Kajsa se irrita com o medo dele porque ele fica implorando o tempo todo de que quer ir embora. Você fala demais. Por alguns momentos, a Kajsa sente uma vontade imensa de simplesmente matar aquele cara, consumir ele, igual um monstro do vazio faz com qualquer coisa. Minha pele está formigando. Sinto as agulhas, o anseio. É hora de caçar. Ela se pergunta se esse sentimento é só uma irritação passageira ou se ela tá começando a perder realmente o arbítrio de si própria e sucumbindo à criatura simbionte. Meu traje sente fome. Ela arrasta o Hetman na força para a beira de um imenso abismo lá dentro das profundezas e manda ele abrir os olhos. Quando o homem olha lá para baixo, ele vê algo como se fosse um oceano roxo e escuro emergindo das profundezas e carregado dos monstros mais aterrorizantes que ele nem sequer um dia foi capaz de imaginar. O perigo é real. O medo é uma ilusão. Ele fica aterrorizado e a Kajsa pergunta se agora ele entende do que aquilo se trata, e ele diz que sim. A presença deles ali faz com que as criaturas do vazio comecem a surgir, então a Kajsa libera o Hetman e ele sai correndo em direção à superfície enquanto ainda tem tempo. Ela agora tá rodeada de criaturas enormes, ainda piores do que ela é acostumada a enfrentar. Ela luta usando uma sequência de chuva ikatiana, sobrecarga e se joga no meio das criaturas com o seu instinto assassino, a sua ultimate. Por mais que ela tenha se saído bem, a maior das criaturas consegue machucar a Kajsa com um tentáculo, rasgando uma parte da carapaça dela, fazendo com que ela conseguisse enxergar, depois de anos, o seu próprio joelho, e a pele dela tá sem vida, como se pertencesse a um corpo morto. Criatura desprezível. Essa visão deixa ela muito abalada no chão por tempo suficiente para ela estar cercada de Voidlings de novo. Uma segunda batalha começa, onde a Kajsa tem muita dificuldade em vencer, então depois de se recuperar, como uma referência ao cooldown do joguinho, ela usa o E para fugir dos monstros e sai em direção à superfície, deixando tudo para trás. Por enquanto foi o suficiente. Logo retomarei minha caçada. Quando chega do lado de fora, é dia claro, e a Kajsa chora por perceber há quanto tempo que ela não sentia os raios de sol iluminarem a pele do rosto dela. Esse vento fresco. Lembro bem disso.
Faz eu me sentir em casa. O vazio não levou só a família, amigos e vilarejo. Ele também privou a Kajsa de uma necessidade tão básica que é receber luz do sol, forçando ela a viver como um monstro, andando pelas sombras das profundezas. O que levamos conosco deve nos elevar, não nos derrubar. Memórias, amor e esperança são meras necessidades. De longe, a Kajsa tem uma visão do povoado que ela tá tentando proteger e ela enxerga vários homens em fileira treinando, sendo liderados pelo Hatchman. Ou seja, mesmo sabendo que bem debaixo da cidade tem um grande abismo carregado de monstros transbordando para a superfície prestes a destruir a vila e matar todo o seu povoado, o Hatchman ainda assim, em vez de conduzir os seus aldeões para bem longe dali, ele acha melhor treiná-los para enfrentar as criaturas do vazio, como se eles tivessem alguma chance. Alguns me chamam de monstro, mas não fazem ideia do que espreita abaixo de nós. A Kajsa é tomada por uma fúria incontrolável, então ela fecha o rosto com o seu capacete e invade a vila em direção ao Hatchman. Quando é avistada, várias pessoas começam a se desesperar e na hora dela enfrentar o Hatchman, ele, que antes tinha medo da Kajsa, agora tem ódio. Ele diz que as criaturas do vazio obedecem a ela, porque onde ela vai, as criaturas vão atrás destruindo tudo, como se ela fosse um demônio ordenando os seus vassalos. Então o Hatchman parte pro ataque contra a Kajsa. Abandone a raiva. Ela não ajuda em nada. Nesse momento, a Kajsa finalmente aprende uma valiosa lição, que nem sempre adianta tentar ajudar as pessoas da forma que achamos que é certo. Muitas vezes a gente precisa fazer o que tem que ser feito. A Kajsa avisou por bem e não adiantou. Então vai ser por mal mesmo que eles vão aprender definitivamente essa lição. Ela canalizou um disparo de plasma contra o Hatchman e ele imediatamente explodiu em vários pedaços carbonizados diante de uma praça lotada de pessoas que assistiram de longe. Basta um tropeço para separar a vida da morte. A Kajsa usou uma visão especial que seu capacete fornece para ver as casas da vila que estavam vazias, então disparou contra elas também. Tudo isso causou um pânico tremendo no povo que nem ousou enfrentar a Filha do Vazio. Eles fugiram desesperados da aldeia enquanto a Kajsa estrategicamente destruía tudo o que via pela frente que não custasse a vida de mais ninguém além do Hatchman. Se a única forma de salvar a vida das pessoas é sendo um monstro, então ela vai ser o monstro que eles precisam. Eu serei seu monstro! É por isso que eles precisam de mim. Ao cair da noite e depois de eliminar os Voidlings, ela tá de longe observando os destroços da vila queimando. Apesar da cena de destruição, nenhuma outra vida se perdeu. Eu mato para que outros não morram. Aquelas pessoas que fugiram aterrorizadas perpetuarão a história do dia em que a Filha do Vazio matou a sangue frio o heróico líder deles e que queimou suas casas. A lenda da garota que voltou e que comanda criaturas sedentas por consumir shurimanes. Dos poucos que já viram a Kajsa ou foram consumidos pelo vazio, ou foram corrompidos pelo vazio e consequentemente mortos pela Kajsa, ou foram sacrificados num ato heróico da parte deles, como vão dizer as histórias. Um sacrifício para salvar milhares de shurimanes. O que a Kajsa tá fazendo é dar um recomeço para Shurima, uma segunda chance, como ela recebeu quando foi engolida pelo vazio. E esse sacrifício da parte dela, ninguém vai registrar com amor. É pelo medo que a Kajsa vai fazer Shurima sobreviver. Amor? Medo? Não importa o nome. É a sobrevivência que nos motiva. Meus amigos, era isso. Eu peço por favor aquele likezinho básico, aquele compartilhamento nas redes sociais, que isso ajuda os observadores a não destruir Runeterra, ok? E se você assistiu até aqui, escreve nos comentários pêssego, a fruta preferida da Kajsa. Eu agradeço profundamente aos membros do nosso clube aqui do canal por apoiar mensalmente o Universo Lúdico. Muito obrigado de verdade pelo apoio, tá? Sem vocês, talvez esse canal nem sequer existiria mais. Eu fico por aqui, muito obrigado por assistir esse vídeo, meu amigo. Um abraço e até a próxima.